O acesso à internet é um direito humano assegurado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, desde 2011. Só que a gente sabe, uma parcela importante da população mundial não sabe sequer o que é internet ou possui algum equipamento ou conhecimento para lidar com a rede. Em Salvador, na Bahia e no Brasil não é diferente. E com isso, a educação, especialmente agora em tempos de pandemia, com as várias iniciativas de aulas online, pode ficar comprometida. Para abordar o tema, uma comissão de educação da Câmara Municipal de Salvador discute as desigualdades digitais em Salvador. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com um dos integrantes desta comissão, o vereador pelo PSB, Silvio Humberto, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia, ouvintes da Isso é Bahia. É um prazer poder retornar esse nosso bate-papo, né? Já faz um tempo que eu estive aí. Eram outros tempos. Inclusive foi uma presença, foi presencial a sua vinda para cá. Agora a Foi. gente está sendo obrigado a fazer esses contatos de forma remota, mas nem por isso a gente vai deixar de recebê-lo com muito carinho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vereador, o que essa Comissão de Educação da Câmara já vem identificando como caminhos viáveis para diminuir a desigualdade e aumentar a inclusão digital em Salvador? Jefferson, na verdade, assim, o que a nossa comissão, né, que é presidida pelo vereador Carolinho, e eu fiz a proposição, porque já fui presidente na minha primeira de 2012 até 2016, né? Eu tive uma oportunidade ímpar de ser presidente da comissão, que na época era a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, né? Você conheceu o que a gente chama o chão das escolas. Isso é algo muito gratificante, né? Vou levar para todo e sempre uma experiência na minha vida durante uma visita à escola Edith Dantas em Sussuarana, onde uma criança olhou para mim e ficava rindo, e a professora aí perguntou assim: por que você está rindo tanto? Ela aí disse assim: eu estou rindo porque ele parece com meu pai, né? Então eu fiquei, aquilo ali é uma coisa que você guarda e leva para toda a vida, e você sabe a importância de você se constituir ali numa referência e você ter como compromisso se importar com a vida daquelas crianças, né? A vida escolar. E o que nós temos constatado, né, e que essa pandemia tem revelado, que, assim, na verdade, ela está só exacerbando uma situação que já vinha sendo colocada e denunciada e falada há muito tempo pelos professores, porque a internet não chega agora, né? Essa questão do acesso, né, à internet, às vezes e foi importante fazer essa audiência, porque a gente fez uma escuta com esses profissionais. Inclusive, eu estava ouvindo aqui atentamente as polêmicas contemporâneas, né, que ocorrem hoje. Então, o professor Nelson Preto foi um dos nossos convidados, a professora Ivone Souza, uma que é professora da rede, Marcos Barreto representando a PLB e a professora Márcia Paim representando aí professora da rede estadual. Então, pessoas com essa vivência, porque não adianta você falar sobre o outro se tem um outro, né? Então, esse contato foi justamente o que me motivou anteriormente, porque eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção, esse esforço dos pais para garantir esse direito humano, que é o direito à educação e o direito à comunicação. Então, assim, já se falava dessa desigualdade, da enorme dificuldade do setor público, nesse caso aí, das escolas públicas, de se adaptarem à situação que era anterior a esse novo momento, né, onde você precisa garantir comunicação, garantir o acesso, garantir as aulas. E o que foi demonstrado, né, a partir dos números que se tem dessa desigualdade do acesso, é que, assim, os estudantes e as experiências que têm sido colocadas dentro de sala de aula, né, seja por meio da TV ou os estudantes que têm que compartilhar tablet, quando tem tablet, tem que compartilhar celular e aí falta os dados, né, o acesso ao pacote limitado de dados. Então, tudo isso, né, e, além disso, essa heterogeneidade, porque você tem desde estudantes que não têm o celular, desde estudantes que têm acesso, né, conseguem ter acesso aos sites, conseguem ter
tem dados, tem um pai que dá um smartphone, então você tem todo um universo bem heterogêneo. Mas a grande maioria tem dificuldades seríssimas, né, de garantir esse acesso às informações, acesso à aula, mesmo quando você tem aulas, como a prefeitura está experimentando aí, garantir aulas. Pois é, vereador, a gente tem visto algumas prefeituras, alguns poderes públicos tendo essa iniciativa, não é, de oferecer aulas online. A própria Prefeitura de Salvador está nesse contexto. Agora, o investimento em equipamentos ou a disponibilidade, não é, para que esse público tenha acesso a esses recursos, isso não tem ocorrido na mesma proporção. A gente pode afirmar que está fadado ao fracasso uma iniciativa como essa de oferecer aulas online na rede pública, sabendo que grande parte dos alunos não tem acesso a essas tecnologias? Olha, se não ouvir de fato o que os professores estão fazendo, né, e tem que dizer que a prefeitura em 2012, né, 2013, quando nós chegamos, a prefeitura deu um notebook, um tablet aos professores. Mas você não deu a formação continuada, porque também não é só o professor, não é só você garantir um mês, você precisa garantir que o educador tenha as condições e tenha a preparação, a formação para poder dar essa aula, porque não é a mesma aula presencial, é diferente da aula que você vai dar em AD e essa aula nesse momento. Porque se você achar que vai dar aula como se estivesse com o quadro na sua frente e o giz, não vai funcionar. Você precisa ter algo interativo que prenda a atenção desse estudante. Então, assim, o que a gente tem observado é que essas experiências não vão ter no retorno devido, né? Então, assim, tem muitos que eu vi nessa audiência pública, assim, é um momento de se ter uma política de mais de acolhimento. Então, teve uma proposta de ter um fórum para ter uma discussão. Então, assim, nesse momento, você precisa também acolher esses estudantes, porque eles estão passando também por problemas emocionais. O que a gente tem observado, assim, o próprio Conselho Nacional de Juventude fala da desistência, pelo menos, dos estudantes, de 40% acham que não devem concluir, né, não querem continuar estudando. Você tem estudantes que não querem mais fazer o Enem, e você tem, de cada 10 estudantes, 7 estão revelando problemas de ordem emocional. Então, esse é um conjunto de elementos que chegam à escola nesse momento, que não é só passar o conteúdo. Ou você também vai levar em consideração tudo isso para garantir essa qualidade. Então, é preciso que eles sinalizaram, é preciso você ter primeiro uma política também de acolhimento, porque simplesmente você passar esse conteúdo e dizer no final, os alunos foram aprovados. Aí você diz assim, foi aprovado de que forma? Né? Como é que de fato chegou esse conteúdo, considerando todo esse contexto que nós estamos vivendo? A rede privada conseguiu se adaptar, mas assim, mesmo dentro da rede privada, você tem que analisar quem são as grandes escolas, as médias escolas e as pequenas escolas, principalmente aquelas que estão nos bairros populares, estão com sérias dificuldades, porque se a população que faz presente, tem os filhos dentro das escolas, são justamente a população que está numa situação mais vulnerável nesse momento. Então, isso reflete tanto economicamente, né, e financeiramente para dentro das escolas. E não é por isso que eu estou dizendo. O que a gente procurou entender é como é que essa desigualdade, né, o tamanho dessa desigualdade, né, porque eu vi os esforços, né, de pais, por exemplo, subir e descer morro para conseguir o melhor ponto de acesso. Né? Eu vi pais construindo, eu vi pela TV, pais construindo casas, né, em cima de árvores para garantir o melhor acesso. Agora, o poder público, ele precisa criar os meios e as condições, porque quando nós queremos fazer obras monumentais, sempre se dá um jeito. Então, a gente tem que dizer que esse problema que é anterior ao Covid, ele não é um problema só do ponto de vista, não é um problema técnico. Acho que precisa se garantir aí a vontade política para querer se resolver. É preciso uma maior sintonia, uma atuação sincronizada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Estadual. Vereador, o senhor tem conversado com setores ligados à educação, professores. O senhor citou que dois representantes da rede municipal e da rede estadual têm participado desse debate. A recepção desses setores com relação às aulas que vêm sendo ministradas na TV aberta, a exemplo daqui de Salvador e até no caso da TV Assembleia, que tem uma aula pré-ENEM, preparatória para o ENEM, tem sido uma boa recepção ou existem críticas nesse sentido?
tem críticas, porque alguns consideram que o conteúdo não tem sido um conteúdo que gera essa interação, né? Às vezes eu vi uma professora fazendo um comentário no chat, a professora dizendo, olha, as imagens são imagens assim, muito paradas, você precisa ter uma coisa que, assim, tipo, na nossa cidade tem orla, tem uma série de belezas naturais, e isso deveria, nos intervalos, estar estimulando os estudantes. Então, você precisa fazer uma coisa com mais interatividade, né? Porque isso não gera motivação para esses estudantes acompanharem, né? Porque ainda tem mais um agravante, né? Porque se você só tem uma TV em casa, né, e todo mundo naquele horário quiser utilizar a TV, a gente sabe quando as pessoas monopolizam o controle que aquilo significa, né? Então, assim, como é que os estudantes vão ter acesso também a essa questão das aulas? Então, você tem algo que é complexo, não é que significa que você não vai fazer, né? Mas você precisa entender, ter um conteúdo mais interativo, um conteúdo que estimule, né, esses estudantes a participar, até ouvir os estudantes. Porque se você faz algo sem ouvir esses estudantes, que é essa geração que sempre está dando respostas rápidas, né, fazendo aqueles vídeos de 1 minuto, então você não pode ter uma aula como se você só está transportando a aula que você tinha presencial para uma aula agora que você vai fazer pela TV. Aí a efetividade disso não vai ser suficiente. Vereador, uma outra questão essa discussão sobre o ano letivo perdido é uma discussão que está presente no dia a dia, não apenas do ensino público, mas até do próprio ensino privado, já que os desafios de uma educação à distância não são poucos. Como é que a Comissão de Educação aqui de Salvador tem participado dessa discussão e se existe essa preocupação que o ano letivo de 2020 seja efetivamente perdido? Fernando, olha, essa é uma discussão que, assim, a comissão, a gente tem feito isso individualmente, né? A comissão ainda não teve uma reunião para discutir a questão do ano letivo. Assim, nós discutimos essa desigualdade digital, né? Eu fiz essa proposição, né, de a gente fazer esse debate, né, porque a gente está tendo sessões remotas. Esse é um tema que nós vamos trazer, vamos convidar o secretário, né, porque a gente precisa entender, né, o que está sendo pensado, trazer hoje também, ouvir os professores por meio da PLB, porque assim, esse é um debate que está posto, né, é uma situação que está posta na medida que não se tem vacina, tem assim, os professores com receio de fato de ir para a sala de aula, um receio natural, né, não só para os professores, mas porque é um conjunto, né, que você tem do ensino da creche até o ensino médio, né? São públicos heterogêneos e, assim, como é que você diz para o estudante que um não vai poder abraçar o outro, né? E não vai poder compartilhar o mesmo copo, né? Como é que, assim, se você não tiver uma afinidade, melhor dizendo, se não tiver uma sintonia fina entre a Secretaria de Educação e as Secretarias de Saúde, porque a escola é um ambiente que está aberto, como é que vai ser as medidas sanitárias para esses estudantes? Então tem algo aí que eu não sei se sinceramente, a gente vai conseguir resolver esse ano presencialmente essa volta dos estudantes, né? E isso, assim, basta ver o comportamento que está acontecendo quando minimamente, não foi o caso aqui em Salvador, que ainda não abriu os bares, e é importante estar nesse... Precisa de uma discussão profunda, porque se a gente olhar a experiência do Rio de Janeiro ali no Leblon, você faz, o mundo acabou, né? Porque aquelas pessoas mais esclarecidas, em tese, estão tendo aquele tipo de comportamento, né, sem nenhum compromisso com o coletivo, sem nenhum compromisso com uma espécie de uma responsabilidade cívica, como bem assinalou ontem um epidemiologista, né? Então, assim, esse é um cuidado que a escola, que não estava preparada para demandas antes da pandemia, certamente, assim, ela não tem essa capacidade de rapidamente conseguir estabelecer uma série de protocolos que vão dar conta desses milhares de estudantes, ainda considerando que, assim, se a gente considera o que tem sido dito, que é uma heterogeneidade para o Brasil em termos de como a pandemia se manifesta, como imagine dentro do nosso estado, onde essa pandemia também tem suas características próprias, né? Então, essa heterogeneidade também está presente aqui, também presente nos bairros de Salvador, né? Então, você pode ter bairros onde
há uma tendência que nos bairros pobres você tem um maior contágio do que nos bairros considerados de classe média e classe média alta, né? E com o nível de letalidade maior dos bairros pobres. Então, são justamente nesses bairros onde os pais desses estudantes são chamados os trabalhadores essenciais, que estão nas ruas, nos serviços essenciais, e depois voltam para dentro de casa. Então, você tem uma complexidade grande que eu tendo a ver quando o professor Nelson Preto traz a discussão, né, em torno, e a professora Márcia Paim também trouxe isso, que é preciso se estabelecer um fórum para trazer esses elementos, porque a vida, como eu sei, você sabe, os ouvintes aí do Isso é Bahia sabem, todos nós sabemos, a vida não tem volta, né? Você pode acreditar em reencarnação, o que for, mas essa vida física aqui, quando vai, né? Tá certo. A gente sabe o quanto isso tem sido doloroso, esses mais de 60 mil pessoas que já se foram. Vereador Silvio Humberto, do PSB, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Jefferson. Bom dia aí a todos e vamos ficar em casa e manter aí a nossa esperança que dias melhores vão chegar certamente. Tá certo. Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h57 na tarde FM.